Bom dia. Todos me ouvem? Aqui tá bom. Tranquilo. Então, o tema de hoje, quão preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas antes a gente faz uma oração. Então convido a todos, assim como estão, a gente fazer uma oração. Querido e amado Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Dá também sabedoria a nós e fôlego ao teu pregador. Em nome do Senhor Jesus e por tua misericórdia. Amém. Amém. Então, amados, queridos, primeira pergunta que eu faço a vocês é: tem alguma coisa na vida de vocês, algo ou algum motivo que vocês não se importariam em morrer? Que vocês dariam a vida de vocês em favor daquilo, em proteção daquilo? Às vezes a gente se pergunta isso, né? Para os homens é sempre o imaginário comum, aquele imaginário heróico, e a gente cresce com essa ficção de sempre ser o herói, que é o que sacrifica a própria vida. E aí a gente entra na dinâmica do sacrifício. O que é o sacrifício? Sacrifício é você oferecer alguma coisa em troca de algo, sacrificar. E aí a gente, para sacrificar a própria vida, tem de ter coragem. Então, a maior coragem entre os estudiosos de filosofia seria a coragem de um soldado, que ele dá a própria vida, que deixa a sua própria vida em favor de proteger o país, em favor de proteger a sua nação. Então a maior coragem seria ofertar a própria vida para proteger algo, ou seja, a morte. Tem algo que vocês, na vida de vocês, dariam a vida de vocês? Novamente a pergunta. Em favor, em proteção. Hoje nos textos a gente vê a pregação do que era o Evangelho em uma época onde principalmente o custo disso era a vida. A gente vê Atos trazendo ali Pedro, a pregação dele, falando que este é Jesus, o Deus, o Cristo a que vocês crucificaram, ele fala. E ele fala a toda mulher que ouve. Então é um homem contra vários fazendo uma acusação. E ele constata isso, ele fala: o Cristo que vocês crucificaram, este sim é Deus. O povo se comove com aquilo e pergunta qual seria, o que eles deveriam sacrificar para repor isso, né? Aí Pedro é sensato em dizer: arrependam-se dos seus pecados e creiam nessa verdade. O arrependimento ele vem como um sacrifício da vida, aquilo que segue depois, uma vida cristã, mas a salvação vem por esse Cristo, que sacrifica a vida dele em favor de nós. E creio que isso a gente já tem pregado algumas semanas, então já está bem claro de que Cristo morre por nós, e a partir dele obtemos salvação. Esse mesmo Pedro, na sua carta, quando ele diz, ele fala muito sobre vida cristã. E ele enfatiza isso: vivam essa vida, ajam em conformidade com o Evangelho. Detalhe, Pedro, antes de falar essa verdade, de dar essa orientação de que morram pelo Evangelho, vivam isso, é ironia, porque ele já tinha tido a oportunidade de morrer pelo Evangelho ali, e ele tinha negado a Cristo 3 vezes, antes do galo cantar. Esse é o mesmo Pedro, o Pedro que fala, morram pelo Evangelho. É o Pedro que teve um momento lá atrás onde ele temeu pela vida dele. E aí a gente vê que a definição de coragem, entre outros estudiosos, seria talvez a sensatez, a razão entre o que temer e o que enfrentar. Pedro ali temeu pela vida dele, não quis enfrentar a morte. Ele não teve coragem para dar a vida dele. Esse Pedro, ele viveu com Jesus, que lhe ensinou todas as Escrituras. E esse Jesus aparece aos discípulos em Emaús, explicando para eles que eles eram insensatos por não crerem naquilo que eles viam, né? Porque eles ficavam tristes em ver que aquele Nazareno morreu. E Jesus explica mais uma vez, e ali ensina para eles a doutrina dos apóstolos, ensina para eles a doutrina dos profetas,
e ensina para eles o verdadeiro significado da profecia, de que ele tinha de morrer. Quando a gente olha para esses textos, a gente vê cristãos, os primeiros deles, que estão ali aprendendo no seu dia a dia sobre o que é Cristo. E no seu dia a dia eles veem coisas básicas que a gente vê todos os dias, porque hoje a gente tem uma facilidade imensa com a informação. E essa facilidade imensa com a informação nos traz que 1. Jesus Cristo morreu por nós. 2. Vivam uma vida cristã. 3. Boa vida, morram em paz. Vivam o melhor. Pergunto a vocês, novamente, vocês têm coragem de morrer por alguma coisa na vida de vocês? Vocês dariam a vida de vocês por algo que vocês têm na vida de vocês? Se a gente fala e repete muitas vezes o Evangelho, aí a gente começa a colocar uma regra muito alta, né? Será que talvez o melhor na nossa vida não seja comprar uma passagem de ida para o Oriente Médio, onde tem caos e guerra, e ali começar a pregar o Evangelho em meio de pessoas que podem matar a gente? Chegar para eles em uma multidão, juntar a atenção deles e fazer assim como Pedro. Vocês que crucificaram a Cristo, este sim veio a ser Deus. E não é uma multidão de pessoas brasileiras, são muçulmanos armados até os dentes. Será que talvez esse não seja o melhor na nossa vida, morrer a partir dessa verdade? Posso adiantar para vocês, em um padrão nem tanto teológico, mas administrativo, de que talvez não, porque vocês vão gastar recursos de vocês indo para lá, gastariam recursos de tempo, enquanto vocês aprendem a língua local para falar em árabe, que não é Alá, talvez o Deus verdadeiro, mas é Cristo. Vocês gastariam tempo aprendendo a língua, aprendendo teologia, para caso algum deles realmente se convencesse dessa verdade, vocês conseguissem ensiná-los, porque não é só convencer, eles têm que ensinar. E a partir de todo esse momento, vocês gastariam talvez anos da vida de vocês, em um objetivo. E se alguém tem coragem para fazer isso, meus parabéns. Mas, o Evangelho, ele usa recursos muito mais simples do que a gente imagina. E exige uma coragem, às vezes, que a gente não percebe. Como, por exemplo, quando eu pergunto se alguém de vocês daria a vida de vocês, a gente tem nas Escrituras algumas orientações sobre isso. E às vezes a gente se coloca um peso muito grande. Aquele que é marido, aquele que tem a sua esposa, é orientado de que dê a sua própria vida pela esposa, assim como Cristo a fez pela igreja. Então, se você é casado com alguém, com a sua esposa, você morre por ela. Você tem a permissão de Deus de que você entregue tudo aquilo que você tem, que é a sua vida, o maior ato de coragem em favor de proteção dela. Se você é esposa, você tem a mesma orientação em relação ao seu marido. A Bíblia especifica uma relação de proteção, onde você serve ao seu marido como protegida, não como uma dinâmica pessoal de vida, onde ele entrega um modelo de vida, mas uma dinâmica de amor. Onde esse seria a meta de casamento perfeito, onde o marido ama verdadeiramente a esposa verdadeiramente o marido. Aos pais, você tem a orientação de que a sua vida agora gerou outra. E aí você tem uma orientação de sabedoria, de que você ensine esse filho na palavra do Senhor. Aos filhos, de que você respeite e honre o seu pai, assim como você honra as autoridades e honra a Deus. Porque é este quem te ensina. Esse é o recurso simples que a gente utiliza dia após dia. E aí eu repito, vocês têm coragem de dar a vida de vocês em favor desse propósito cristão, de viver a vida cristã em favor disso? É um sacrifício tão pequeno talvez. Amar a sua esposa, quem você conhece, a quem você decidiu casar, ou amar o seu marido, a quem você decidiu casar. Amar o seu filho, por mais às vezes chatinho que ele seja, que ele chore de noite, mas é seu filho. Amar o seu pai, a quem tanto te criou e te amou durante toda a vida. É realmente um sacrifício tão grande que a gente faz?
Esse é o significado de morrer pelo Evangelho. Viver a vida cristã trazendo o sacrifício diário, cumprindo as funções de que o próprio Deus lhe abençoou. Quando a gente para e pensa, deixa de ser aquele negócio radical que envolve uma passagem aérea, talvez um sacrifício de vida, mas a gente começa a perceber o quão corajoso é um pai que sai às 7 da manhã, limpar às vezes um banheiro para criar o seu filho em boa dignidade. A gente percebe o quão corajosa é uma mãe que tem paciência com aquele filho que chora de noite e de dia porque está com dor de dente. Isso é coragem. Dar a sua vida em favor do Evangelho. E não um Evangelho que é distante, que exige um sacrifício grande, mas que esse sacrifício grande é presente no dia a dia. Assim como os discípulos de Emaús que, no final de tudo, partiram o pão. E eles perguntaram ao próprio Senhor: Senhor, fique conosco, pois já é noite. E o dia já está acabando. Essa vontade de viver o Evangelho todos os dias. Eles gostavam da conversa e elogiavam que o coração deles ardia no peito. Mas não era nada além da palavra de Deus. O tema de hoje, e eu apliquei toda a forma de didática e diária que a gente pode viver o Evangelho, mas o tema de hoje foi um versículo retirado do Salmo, não dos textos narrativos, não do Evangelho. E eu queria refletir um pouco para vocês nesse descanso também. Eu falei só sobre agir, sobre como a gente vai entregar a nossa vida, mas ontem eu estava conversando com as mulheres no nosso grupo de reunião e, primeira coisa, você não tem como ensinar uma coisa a alguém ao que você não tinha aprendido antes. E a primeira coisa, Pedro fala com tanta convicção de que morreria pelo Senhor, porque ele já tinha experimentado aquele perdão. E ele tinha repensado um momento da vida dele. E isso acontece posteriormente. A história nos diz que Pedro também foi crucificado de ponta cabeça, porque ele achou indigno ser crucificado assim como o seu Salvador. Então, se um dia vocês virem uma cruz de ponta cabeça, essa é a cruz de São Pedro, ressignifiquem ela. Quando a gente vê o Salmo, a gente vê principalmente a questão do descanso no Senhor. E aí eu gostaria de ler algumas passagens do Salmo com vocês. Quando ele fala: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E aí ele continua dizendo que, porque inclinou a mim os seus ouvidos, eu invocarei por toda a minha vida. Parece a oração de alguém que se diz resolvido com a vida. E aí ele começa: laços de morte me cercaram e as angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Parecia alguém tão feliz, agora tristeza. Então invoquei o Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O salmista ele prossegue no versículo 10, ele fala: eu cria mesmo enquanto eu disse, estou muito aflito. O fato de a gente saber desse Evangelho e da gente crer no Evangelho não nos livra das tentações diárias e do peso diário, das tristezas e das aflições. Mas assim como o salmista a gente canta, de que Cristo nos livrou de nossa alma, nos livrou a nossa alma, da morte, do pecado e do inferno. Por Cristo. E mesmo que a gente morra, ainda assim estaremos com o Senhor. O maior dos pesos tirados, o maior dos problemas da nossa vida resolvidos, e agora a gente começa a pensar em outras coisas, porque primeiro a gente aprende a isso. O que é descansar no Senhor? Queridos, quão preciosas são as mortes dos santos aos olhos do Senhor. Quão bom é ir num velório de uma pessoa que entendeu isso durante a vida. Porque no final da vida de alguém que fez tudo isso e não esperou de si um ato heróico, mas fez todos os atos diários e tranquilos, confiando em Cristo para a sua salvação e confiando em Cristo e no Espírito Santo para a pregação do Evangelho ao próximo, está tranquilo.
A gente cantou mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E aí a gente falou versos como, mesmo que a morte seja horrível, ainda que seja ruim que eu me una a ti, assim eu quero. E é isso. Ainda que nossas vidas sejam ruins, às vezes sofridas, ainda assim que, como Pedro, a gente tenha errado e falhado, nós repensamos as nossas atitudes, assim é o Evangelho de Cristo, dia após dia, só mais um dia. E que Cristo, nesse ponto tranquilo da vida de vocês e nessa pregação do Evangelho, permaneça assim como ele permaneceu com os discípulos. E com os discípulos de Emaús também, no partir do pão e no beber do vinho, na Santa Ceia do Senhor e pela vida que vocês têm através do batismo. Em nome do Senhor Jesus, que está conosco. Amém. Cantamos o ofertório.